Vamos lá, né? Para ser cristão, eu preciso frequentar uma igreja, senão eu não sou cristão? Bom, vamos entender. Vamos lá atrás, né? Para entender melhor isso aqui. Quando Jesus veio à Terra, né, em forma de homem encarnado, Cristo ele reunia pessoas em devidos lugares, né, para ali ele pregar, ministrar, curar pessoas, fazer milagres. Cristo ele sempre reunia pessoas. Pessoas se reuniam em torno de Cristo, nos eventos de Cristo. Quando Cristo subiu ao Pai, né, que ele estava aqui na terra, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao Pai, os cristãos que aqui ficaram, os discípulos de Cristo, os cristãos, né, as pessoas se reuniam com os discípulos de Jesus para aprender com eles, né, para ser a família de Cristo, né, os cristãos. Quando todos os discípulos morreram, os cristãos que ficaram aqui, no lugar dos discípulos, eles também se reuniam. Né? A Bíblia vai nos falar que eles se reuniam primeiro às escondidas, né? Se reuniam escondidos, em grutas, ali nos cemitérios, né? Nas grutas ali de Roma, que eram cavernas. Eles entravam naquelas cavernas, se reuniam ali, e ali eles cultuavam a Jesus, cultuavam a Deus, faziam suas orações, né? Liam ali alguma coisa dos evangelhos de Jesus ali, algumas escritas do apóstolo Paulo, né? Algumas cartas, e eles sempre se reuniam. Passado muito tempo, Constantino, né? Veio Constantino, veio a reforma protestante. Os cristãos continuaram se reunindo, né? Cada um em sua denominação ali. E assim, desde o tempo dos apóstolos, dos discípulos, que acontece essa reunião do povo que é cristão. Todo cristão ele se reúne em um agrupamento, né? Que a gente hoje chama de igreja ou congregação. E ali os cristãos se reúnem para adorar a Deus, para louvar, para orar, para ser ensinado pela leitura da palavra de Deus. Então, se eu sou um cristão, a pergunta é a seguinte: para eu ser cristão, eu preciso frequentar uma denominação? Biblicamente, falando que cristão é aquele que segue a Cristo, né? O cristão é aquele que pertence a Cristo, né? Numa teologia mais profunda do nome cristão. Cristão significa pertencente a Cristo, aquele que pertence a Cristo. Pois bem, se eu sou um cristão, eu preciso me reunir com os meus irmãos. Isso é bíblico, né? Igual eu falei desde o início, os discípulos se reuniam com os irmãos se reuniam com os discípulos para cultuar a Deus. Depois que o último discípulo morreu, que foi João, os cristãos continuaram se reunindo e até hoje isso se repercute. O cristão precisa se reunir com os irmãos, né? Na coletividade, no culto coletivo a Deus. Por quê? Porque Cristo, ele nos fala que ele é a pedra angular que sustenta a igreja. Cada um de nós fazemos parte dessa igreja, né? Igreja espiritual de Cristo. E nós, como os cristãos, precisamos nos reunir com os irmãos para cultuar a Cristo, todo mundo junto, né? Em uma unidade ali. Porque de que adianta eu dizer que eu sou cristão, mas eu não me ajunto com os meus irmãos, né? Eu não vou cultuar a Deus junto com os meus irmãos, então alguma coisa está errada. Porque se eu sou cristão, eu preciso estar junto com os meus irmãos para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para aprender da palavra, né? Então é necessário para um cristão frequentar a uma agremiação, a um lugar onde os irmãos estejam ali reunidos para juntos adorar a Deus. Pode ser numa casa de alguém, né? Ali se reunir alguns irmãos para juntos orarem,
louvar a Deus, estudar a palavra de Deus. Ou pode ser uma igreja, né, com placas de igrejas ali. Porque hoje em dia tem essa linguagem, né, essa cultura de que para ser cristão não preciso ir na igreja. Bom, tudo bem, não precisa ir na igreja, mas como é que você vai ser cristão sozinho, né, andando sozinho? Não existe cristão solitário na Bíblia. Me mostra um versículo na Bíblia que fala que para eu ser cristão eu preciso aceitar a Cristo e viver sozinho sem mais ninguém, sem ter ninguém do meu lado para cultuar a Deus junto comigo. Não existe isso na Bíblia, gente. Ser cristão é estar todos juntos, reunidos em um lugar. Não pode ser em uma casa alugada, colocar uma placa de uma igreja ali, ou na casa de alguém, se reunir para cultuar a Deus, mas é necessário a união. É necessário que pessoas estejam juntas em um local para cultuar a Deus no culto coletivo. Porque ser cristão é isso, ser cristão é ser chamado para fora. E ser chamado para fora é ir ao encontro dos irmãos para cultuar a Deus todo mundo junto. Né? Eu posso ser cristão na minha casa? Lógico, eu sou cristão em todo o tempo. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós passamos a ser pertencentes a Cristo, passamos a ser então cristãos. Né? E como um bom cristão, precisamos nos juntar com os irmãos para orarmos, para ler a palavra, para louvar a Deus, para contar nossos testemunhos, para aquecer o coração e a fé do nosso irmão, né? Do nosso próximo ali. Porque, vamos supor, se uma pessoa que é cristão e mora em um país muito distante, onde não há cristão, só ele é cristão, ele vai, então quer dizer que lá ele não vai ser cristão porque lá não tem uma igreja? Ele vai continuar sendo cristão. Ele vai fazer suas orações, ler a tua palavra em casa, a palavra de Deus, e vai ali conseguir trazer mais pessoas para Cristo, para a fé. Vai levar a palavra de Deus para aquelas pessoas e assim ir salvando mais pessoas para Cristo, e ali então fazer uma comunidade cristã, né, de todos cultuar a Deus juntos ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para eu ser cristão, um cristão genuíno, eu preciso me juntar com pessoas para cultuar a Deus, porque o cristão tem essa necessidade de se juntar para orar a Deus em unidade com os irmãos. Tá? Não existe cristão sozinho, tipo eu sou cristão e vou me afastar dos outros. Isso não existe isso na Bíblia. Portanto, para eu ser cristão, um cristão genuíno, eu preciso me juntar com irmãos para juntos louvarmos, orarmos e aprender da palavra de Deus todo mundo junto. Porque ser cristão é estar em unidade com os outros irmãos, tá? Ser cristão é coletivo, é unidade, é uma família da fé, ok? Então, para eu ser cristão, não basta apenas eu ir em uma agremiação para dizer, agora eu sou cristão porque eu estou em um lugar, tenho um lugar para dizer que é meu ministério. Não, não é isso, é muito além do que isso. Né? Ser cristão é ser separado para Cristo e ter o desejo de se juntar com os irmãos para orarmos juntos, cultuarmos a Deus junto, em unidades, para poder compartilhar da palavra, ajudar o próximo. Isso é ser cristão. Porque falam que existe igrejas que é errada, não sei o quê. De fato, existem muitas igrejas que são erradas, não estão de acordo com a palavra. Só que existem muitas igrejas boas que ainda têm pastores que seguem a Deus, que amam a palavra, amam os irmãos, que fazem de tudo para ajudar o próximo. Mas nas igrejas, toda igreja, indiferente de igreja grande ou pequena, em qualquer igreja vai ter pessoas difíceis, tá? Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, tá? Na igreja não existe pessoas perfeitas, e nenhum lugar do mundo existe pessoas perfeitas. Por isso, me cabe na igreja, cabe você na igreja, porque nós não somos perfeitos. No dia que eu ser perfeito, aí sim eu não vou poder entrar em uma igreja, né? Mas ninguém é perfeito na igreja, tá? Na igreja cabe sempre mais um. Cabe sempre mais um imperfeito, para juntos buscarmos aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador.